como preencher a autodeclaração eletrônica para o benefício da aposentadoria rural de segurado que tem 2 períodos rurais a serem autodeclarados. Neste vídeo a gente vai especializar este assunto de preenchimento da autodeclaração do segurado especial, que foi uma solicitação de vocês, meus seguidores. Vocês mesmos me pediram bastante para eu preencher uma autodeclaração com segurados que tenham pelo menos 2 períodos rurais. E aqui eu vou preencher essa autodeclaração. Aqui é do nosso cliente, que eu denominei de Serafim. Claro que foi um nome fictício inventado por mim. Preenchimento da autodeclaração do senhor Serafim. Tem um vídeo que é complementar a esse, que é o pedido do benefício do senhor Serafim. Então, você assiste ao pedido, depois você vem aqui assistir a autodeclaração, ao preenchimento da autodeclaração. São vídeos complementares. E a partir de agora, a gente vai preencher essa autodeclaração eletrônica. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e a partir de agora a gente vai preencher detalhadamente a autodeclaração do trabalhador rural ou do segurado especial para o benefício da aposentadoria rural. Todo pedido de aposentadoria rural deve ser preenchida a autodeclaração eletrônica, tanto para vocês que são segurados, quanto para quem é profissional, vai ter que preencher a autodeclaração de vocês. Se você não sabe preencher a autodeclaração, você não sabe quais são as provas que são importantes apresentar, você não sabe como resolver as pendências do CNIS, que são assuntos que vão impactar no seu direito ao benefício da aposentadoria rural, busca ajuda profissional, porque vai fazer diferença no benefício que você vai receber para o resto da vida. Ou seja, você solicitando a sua aposentadoria, você está garantindo que você vai ter o benefício para o resto da sua vida. Agora, se você solicita da forma errada, se você preenche a declaração errada, se você não apresenta as provas que são importantes para o INSS conceder seu benefício, você vai acabar tendo o seu benefício negado. E depois que o benefício é negado a primeira vez, para ser concedido uma segunda vez já é mais difícil. Por quê? Porque o INSS já negou uma vez. Quem sempre vai analisar o benefício é um servidor do INSS. Então, é importante que você apresente as informações corretas para que o INSS conceda seu benefício. E a primeira vez é a mais importante, sem dúvida nenhuma. Muitos dos meus clientes que eram meus seguidores assistiram aos meus vídeos, pediram o benefício da forma errada. O benefício foi negado e depois eles vêm buscar a minha ajuda. Eu não recomendo que você faça isso, porque depois que há uma negativa, vai ser mais difícil o INSS conceder. Tanto para eu fazer o processo, quanto para você buscar a ajuda de um advogado, quanto para você buscar a ajuda do sindicato. Já busca ajuda no começo. Desde o começo eu estou enfatizando aqui nesses meus vídeos novos, porque o que eu estou encontrando na minha prática diária. Eu gravo meus vídeos, as pessoas seguem os meus vídeos, o benefício acaba sendo negado, eles acabam me procurando. E a gente percebe que depois da primeira vez negado, é mais difícil ser concedido depois. Eu já trabalhei lá dentro do INSS, eu fui servidora por mais de 9 anos, eu sei como é que funciona o órgão. Então, eu saí do INSS para vir aqui trabalhar com direito previdenciário de forma particular. Eu acho que vocês, se você não sabe, eu já fui servidora do INSS e às vezes é importante que você saiba para você confiar no meu trabalho. Então, eu já sei como é que funcionam as coisas lá. Depois de ter negado uma vez, é mais difícil ser concedido uma segunda vez, porque você vai apresentar uma história diferente. Se a primeira vez não deu certo, você fez alguma coisa errada, e aí pode gerar divergência de informações. A autodeclaração é documento obrigatório, você vai ter que preencher lá na plataforma do meu INSS, tanto pedindo benefício pelo meu INSS, quanto pedindo benefício pelo 135. E busca ajuda para que você não saia prejudicado.
Agora a gente vai acompanhar o preenchimento dessa autodeclaração com 2 períodos rurais, porque vocês me pediram muito. Esse cliente ele tem 2 períodos rurais e eu vou preencher aqui detalhadamente para vocês aprenderem como é. Vamos lá acompanhar esse preenchimento. Bem, pessoal, a gente vai agora preencher uma autodeclaração do benefício da aposentadoria por idade do trabalhador rural. Aqui no canal já tem o vídeo eu solicitando a aposentadoria por idade do trabalhador rural. Só que nesse vídeo eu só fiz o requerimento. Agora a gente vai preencher a autodeclaração, porque a autodeclaração, depois que o segurado faz o requerimento, ele pode preencher na mesma hora, que é o recomendado, ou ele pode preencher em até 30 dias depois que ele faz o requerimento. No caso, eu não preenchi no mesmo momento que eu pedi, porque o segurado faltava apresentar ainda documentação para eu colocar na plataforma do meu INSS. Então vamos lá entrar aqui no meu INSS do segurado, certo? O segurado aqui me contratou para a gente fazer a solicitação do pedido do benefício dele. Digita o CPF, clique em continuar, digita a senha do meu INSS, clique na imagem que contém um animal. Aqui é aquele dados que o INSS pede para verificar se é ou não um robô quem está acessando o sistema. Pronto, a gente entrou no meu INSS do segurado. Primeiramente, eu vou anexar o documento que falta e depois eu vou fazer o preenchimento. Agora a gente vai preencher a autodeclaração dele. A gente vai voltar aqui na casinha do INSS, vamos consultar pedidos e vamos aqui nessa opção, preencher a autodeclaração. Lembrar que essa parte aqui, ela é importantíssima para o pedido do benefício da aposentadoria por idade. Se você não sabe preencher a autodeclaração, se você não sabe quais são os requisitos para que o segurado seja segurado especial mesmo perante o INSS, se você não sabe quais são as provas rurais que têm que ser apresentadas, se você não sabe analisar o CNIS, o que eu recomendo é que você busque ajuda profissional, seja de uma pessoa aí da sua região, ou seja, através de algum atendimento aqui onde você está assistindo esse vídeo, que eu acredito que seja no YouTube. Então, aqui, gente, é importantíssimo esse preenchimento adequado desse documento. Ele é essencial para conseguir o benefício. E o primeiro requerimento é, na minha opinião, o mais importante, porque é aqui que você vai estar dizendo para o INSS que realmente o período que você trabalhou como segurado especial. Às vezes eu pego muitos casos de pessoas que assistiram aos meus vídeos, tentaram fazer o benefício sozinhos e depois para a gente ajeitar esse período dá muito trabalho. Para benefício rural, quando há uma negativa, é muito difícil ajeitar para depois dar certo novamente. Então, prestem bastante atenção. Se vocês não sabem preencher, não sabem quais são as provas que são necessárias, é interessantíssimo vocês buscarem a opinião de um especialista, porque isso vai fazer muita diferença no pedido de benefício de vocês. E eu tenho percebido isso por causa disso, porque vocês mesmos, as próprias pessoas que assistem aos meus vídeos, elas me buscam para ajudá-las. Só que geralmente elas me buscam depois que elas tentaram sozinhos e já fizeram errado a primeira vez. Quando preenche a autodeclaração errada, é difícil depois consertar, para que o INSS não desconfie que esse segurado está tentando fraudar o sistema do INSS. Então, é importantíssimo esse documento. Recado dado, agora a gente vai para o preenchimento. A atividade rural a ser comprovada é ou foi exercida em qual dessas categorias? Nesse caso aqui desse segurado, é produtor rural, pescador artesanal ou seringueiro extrativista vegetal. Ele pode ter sido indígena, ele pode ter sido empregado rural, contribuinte individual ou trabalhador avulso rural. Mas no caso aqui ele era produtor rural. Tem que clicar aqui também, ó. Declaro que estou ciente de que essas informações serão utilizadas para análise do direito do benefício e que os documentos comprobatórios para confirmação das informações poderão ser solicitados. Declaro serem completas e verdadeiras as informações prestadas. Aqui, gente, a gente vai prestar as informações deste documento de acordo com a realidade. A gente não vai inventar dados, não. Vamos clicar em avançar. Agora aqui a gente vai colocar o endereço do segurado. Vamos colocar o estado que ele mora, que no caso esse cliente aqui é do Espírito Santo. Geralmente, gente, eu atendo em todo o Brasil, então eu faço benefícios do Rio Grande do Sul, do estado do Ceará, que é o estado que eu sou, de Sergipe,
de Pernambuco, do Pará, tem muito cliente no Pará. Então, a gente atende todo o Brasil sem nenhum problema. Cidade que ele mora, então, aqui a gente vai colocar o endereço do segurado, logicamente. O sistema já puxa o CPF automaticamente, agora a gente vai colocar aqui RG. Número do SEI CAIPF. Nesse caso aqui desse segurado, ele não é pescador artesanal, ele não tem SEI CAIPF, então a gente não vai preencher. Preenchimento para a categoria de pescador. RGP, a gente colocaria o RGP aqui se ele tivesse RGP, no caso aqui ele não tem. Vamos clicar em avançar. Local de nascimento é obrigatório. Vou colocar aqui o município de nascimento dele. Clique em avançar. Pronto. Agora aqui, gente, a gente vai preencher os períodos de atividade rural. No caso deste segurado aqui, serão 2 períodos que foram definidos. Então, primeiro a gente vai colocar o primeiro período que foi definido para ele. Selecione o tipo de atividade que é ou foi exercida. No caso, ele era produtor rural. Condição em relação à propriedade. O que é que ele era? Ele é comodatário rural. Aqui a gente já colocou o período, que eu pulei logo o período. Forma em que a atividade é ou foi exercida. No caso dele, é individualmente. Ele trabalha sozinho. Então, esse daqui são as informações para esse primeiro período. A partir de agora, tudo que a gente vai preencher vai ser somente desse período aqui, porque ele vai ter 2 períodos, esse segurado. Vamos clicar em avançar. Pronto, aqui vão aparecer mais informações. ITR, qual foi o registro ITR desse local onde ele trabalhava? Nome da propriedade, aqui a gente vai colocar o nome da propriedade. Isso é você olhar no documento da terra, tem que ter um documento da terra, porque o INSS vai conferir esses dados aqui, logicamente. Então, aqui a gente coloca o nome da propriedade, aqui a gente coloca o estado, que é Espírito Santo, aqui o município, a gente vai colocar o município desse local onde esse segurado trabalhava neste período aí. Área total em hectares, e a área que está lá no documento. Área explorada, CPF do proprietário. Aqui a gente vai colocar, gente, o CPF do dono da terra, que não vai estar aparecendo para vocês. CNPJ da propriedade. Se a propriedade tiver CNPJ, vocês vão informar. Nesse caso aqui não tinha CNPJ. SEI da propriedade. Essa propriedade aqui também não tem SEI. Nome do proprietário. Aí vocês são obrigados a informar o nome do proprietário. Período. Aqui a gente pode subdividir aquele primeiro período em outros períodos, certo? O que é que eu vou fazer? Eu não vou subdividir. Eu vou repetir aquele período lá inicial. Por quê? Porque aquele primeiro período, o segurado, ele pode ter trabalhado em vários locais, em várias fazendas. E aqui eu ia subdividindo os períodos, sendo que esse período aqui tem que estar dentro daquele primeiro período que eu já preenchi anteriormente. Como eu não vou subdividir, eu vou colocar o mesmo período, certo? Porque tudo que a gente está preenchendo aqui é desse primeiro período aqui, que ele não é subdividido. Pronto, repetir o mesmo período, ou se fossem em locais diferentes, eu ia colocar aqui períodos diferentes. Subperíodos diferentes dentro daquele primeiro período declarado. Tudo bem? Essa aqui talvez seja a parte mais difícil, que as pessoas tenham mais dificuldade. Eu vou clicar em confirmar. Inclusive, se você colocar outro período, ele vai dar um erro. Ele vai dizer que o período não está dentro do período contemplado. Por quê? Porque esse segundo período aqui que vocês estão preenchendo tem que estar dentro daquele primeiro período lá que vocês confirmaram para o INSS. Se eu tivesse subdividido, aí eu ia colocar aqui, ó, informar mais outra propriedade rural. Mas no caso, ele não tem outra propriedade rural. Ele só trabalhou nessa daí. Então, eu vou clicar em avançar. Cliquei em avançar, aí eu vou responder aqui, ó. O que é ou o que foi explorado? Aqui eu vou colocar plantação de café. Qual é a finalidade? Venda e subsistência. Para esse segurado aqui, essa é a resposta correta. Aí eu clico aqui em confirmar. Se eu não clicar aqui em confirmar, ele não vai aparecer aqui embaixo. Clica aqui em confirmar. Apareceu aqui bem direitinho, então tá correto. Recolhimento IPI. Houve recolhimento IPI nesse período que eu estou definindo? Não, não houve. Porque eu só estou respondendo para aquele período que eu já falei para vocês. Empregados ou prestadores de serviço. Ele possui empregados ou prestadores de serviço? Não, ele não possui. Clique em avançar. Outras atividades. Exerce ou exerceu outra atividade, recebe ou recebeu outra renda, como pedreiro, carpinteiro, pintor, servidor público, aluguel, entre outros.
Aqui, gente, vocês só vão colocar aqui nesse documento eletrônico se esse segurado exerceu essas atividades aqui dentro desse período aqui que a gente está colocando, que é 13/1/96 a 31/5/2008. Se ele tem um vínculo do CNIS lá atrás, você não coloca aqui, porque se você colocar vai dar um erro, tudo bem? Porque na autodeclaração manual já é diferente. Nesse item aqui, na autodeclaração manual, você vai colocar todos os vínculos do CNIS. Já na autodeclaração eletrônica, ele só deixa você preencher com períodos que estão dentro desse subperíodo aqui, tudo bem? Nesse caso aqui dele, o vínculo dele do CNIS é de 83, é antes desse vínculo aqui. Eu vou colocar se sim ou se não? Vou colocar não. Apesar dele ter outras atividades em períodos anteriores, dentro desse período aqui, ele não exerceu não tem nenhum vínculo lá no CNIS. E nem ele exerceu outra atividade, então eu coloco não. Tudo bem? Lá na autodeclaração manual é diferente, vocês têm que colocar tudo que está no CNIS. Outras atividades específicas. Recebe ou recebeu outra renda, atividade turística, artística, artesanal, cooperativa e mandato de vereador nesse períodozinho aqui? Nesse último período que a gente está analisando? Não. Nesse período aqui, 13/1/96 a 31/5/2008. Se eu tivesse sido vereador nesse período aí, eu ia colocar aqui, sim, ia colocar o período aqui. O período de vereador tinha que estar dentro desse período aqui, de 96 a 2008, porque senão vai dar um erro também. Mas no caso aqui desse segurado é não. Participou de cooperativas? Não. Clique em avançar? Sim, clique em avançar. Pronto. O que é que a gente vai fazer? Aqui a gente só preencheu tudo desse primeiro período aqui. Eu vou enviar a declaração? Não, porque ainda tem outro período. Aí eu vou aqui informar outro período. Pronto. Agora a gente vai informar o próximo período. Aqui vocês me pediram muito para eu colocar uma autodeclaração com 2 períodos. Eu estou colocando aqui para vocês. Então, produtor rural, esse próximo período. Condição em relação ao imóvel, ele também é comodatário. Período. Agora a gente vai colocar o segundo período. 1/6/2008 a 14/11/2023. Tudo bem? Tudo bem. Aqui é o segundo período. Inclusive aqui é a DE, a data da entrada do requerimento. Ele exerce essa atividade individualmente ou regime de economia familiar? Individualmente. Clique em avançar. Ah, Lívia, eu não sei. Se você é profissional, compre o meu curso Fábrica de Benefícios Rurais, que eu explico bem direitinho. Vamos lá, dados da terra. Informe os dados das terras onde exerceu a atividade rural, aqui no segundo período, que é de 2008 a 2023. Caso a exploração seja em condomínio, informar no campo área total somente a área pertencente ao condômino. Registro ITR, tem sim, vamos colocar. Lívia, se não tivesse, aí você não coloca. Simples assim. Pronto, registro ITR é esse, nome da propriedade. O F, Espírito Santo. Essa aula aqui também vai para o curso de Fábrica de Benefícios Rurais, para os meus alunos. Eu ainda estou decidindo se eu vou colocar no canal no YouTube ou não, porque talvez eu só coloque essa aula aqui no próprio curso Fábrica de Benefícios Rurais. Vamos lá. Área total em hectares. Pronto, área em hectares e área explorada pelo segurado eu já estou colocando. Agora a gente vai colocar o CPF do proprietário. O interessante, gente, é vocês saberem a lógica. Aqui é só preencher, mas aqui o interessante é vocês saberem que cada período que vocês vão declarar vai ter que ter o nome da fazenda, o nome do local das terras que o segurado trabalha. E o tamanho dessas terras. CNPJ da propriedade ele não tem, CEI da propriedade também não tem, nome do proprietário tem. Período. Aqui, gente, eu já falei para vocês. Eu não dividi 2 períodos, só que esse segundo período poderia ter sido dividido em outras 2 propriedades ou de 2 formas diferentes. Como é que a gente vai colocar? Eu vou repetir esse período aqui, bem aqui, porque eu estou preenchendo tudo relacionado a esse segundo período aqui. Então, 1/6/2008, 14/11/2023. Pronto.
Se eu colocar outra data, eu vou colocar aqui, ó, 15, para vocês verem vocês verificarem o que vai acontecer. Ó. Ele vai dar um erro. Vou colocar aqui confirmar. Ó, intervalo de datas excede o período de atividade rural informado na autodeclaração. Por quê? Porque esse períodozinho aqui tem que estar dentro desse período aqui que a gente já definiu, desse período aqui já definido nesse preenchimento aqui, tudo bem? Então, tem que estar dentro, porque eu posso dividir aqui, metade desse período ele trabalhou em um local e outra metade em outra fazenda. Pode ser sim. Mas no caso, eu vou preencher dessa forma. 14/11/2023. Eu só repito, que eu acho mais fácil preencher assim, tudo bem? Confirmar. Pronto. Se eu tivesse dividido, eu poderia ter colocado aqui outra propriedade rural. Mas eu não vou informar outra propriedade rural, não. Eu vou clicar em avançar, porque eu já coloquei todo o períodozinho correto. Atividade e destinação da atividade. Aqui a gente vai falar o que é que ele faz. É a mesma coisa. Esse daqui tudo é plantação de café. Finalidade da plantação de café dele é venda e subsistência. Clique em confirmar. Tem que clicar em confirmar para ele vir aqui para baixo, certo? E aqui ele vai criando alguns códigos que o INSS utiliza para fazer o rastreio da análise automática desse benefício. Recolhimento do IPI. Tem ou não recolhimento do IPI? Nesse caso dele, não tem. Empregados ou prestadores de serviço. Ele utiliza empregados? Não. Ele exerce trabalho sozinho. Clique em avançar. Há outras atividades. Exerce ou exerceu outra atividade, recebe ou recebeu outra renda de pedreiro, de carpinteiro. Nesse período aqui que a gente definiu, de 1/6/2008 a 14/11/2023, tem que ser vínculos do CNIS desse período. Se ele tem um vínculo lá atrás, como esse segurado aqui, que tem um vínculo de 1983, eu não vou colocar aqui. E aí eu vou responder que não. Tudo bem? Se fosse a autodeclaração manual, aí aqui eu ia colocar todos os vínculos do CNIS. Já na eletrônica, ele é um pouco diferente. Tem que ser tudo relacionado a esse período aqui. Se ele exercer uma atividade aqui fora desse período, eu não coloco. Eu coloco não. Agora, se tivesse um vínculo de prefeitura aqui dentro desse período, eu ia colocar aqui sim, ia colocar aqui qual era a atividade, qual foi o período, a data início, a data fim, a renda que ele recebia e o local, certo? Mas lembrando que tem que estar dentro desse período aqui, porque se eu colocar aqui um vínculo fora desse período aqui, ele vai dar um erro. Gente, aqui mais mastigado do que isso aqui é impossível. Não. Então, esse caso aqui não. Outras atividades específicas. Recebe ou recebeu outra renda em atividades turísticas, artísticas, artesanais, dirigente sindical, cooperativa e mandato de vereador? Nesse caso, não. Se ele tivesse sido vereador aqui dentro desse período, eu ia colocar assim, ia colocar aqui a atividade, aí que ele vai aparecer. Turística, artística, mandato de vereador? Podia ser, ele podia ter sido vereador. E aqui eu colocava período e período final. Até um dia desse eu fiz uma de mandato de vereador. Não. Então, aqui, nesse caso aqui, não. Cooperativas. Participa ou participou de cooperativas? Não, ele não participa. Clique em avançar. Pronto, olha aqui. Nessa autodeclaração aqui são dois períodos, de 13/1/96 a 31/5/2008, de 1/6/2008 a 14/11/2023. São dois períodos, tudo correto. Aqui foi definido conforme a história do segurado, conforme a análise das provas rurais. Não adianta eu autodeclarar aqui um período na doida, não. Eu tenho que saber a técnica de analisar esses períodos corretamente. Como é que eu sei a técnica? Compro o curso Fábrica de Benefícios Rurais, que vai dar certo vocês aprenderem essa técnica. Deseja enviar as autodeclarações para análise ou informar outro período de produtor rural, pescador artesanal, seringueiro, extrativista vegetal? Quero só enviar a autodeclaração. Então, vou enviar a autodeclaração. Ao enviar as autodeclarações, não será possível incluir outros períodos ou alterar os dados já preenchidos. Confirma o envio da autodeclaração? Confirma. Pronto. Preenchimento das autodeclarações foi concluído. Deu tudo certo. Preenchi. Saber se o benefício vai dar certo ou não, aí só o INSS, né? O INSS analisando. Como é que eu faço para ter certeza que deu certo? Eu volto aqui na página inicial do INSS. Venho em consultar pedidos, aí tá aqui a aposentadoria por idade em análise, e aqui, ó, ele aparece consultar a autodeclaração. Significa que foi preenchida a autodeclaração e agora é esperar a análise. Não tem mais o que fazer. Pedir para o segurado rezar, orar, para que dê certo esse benefício aqui.
E assim a gente finaliza o preenchimento da autodeclaração da aposentadoria rural com 2 períodos, que foi um assunto assim muito pedido por vocês. Bem, pessoal, a gente acabou de acompanhar o preenchimento da autodeclaração do segurado especial para o benefício da aposentadoria rural. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre este assunto. Saiba que esse documento é importantíssimo, o preenchimento dele da forma correta é muito importante para que você tenha reconhecido o seu período rural e o INSS conceda o seu benefício previdenciário. Busca ajuda caso você precise de ajuda. Tem um amigo, conhece uma pessoa que está próximo de se aposentar como trabalhador rural, encaminhe esse vídeo para os seus amigos, para o seu grupo de pessoas onde você vive, para que você ajude essas pessoas também a entenderem um pouquinho mais dos documentos que eles vão ter que apresentar lá no pedido junto ao INSS. Nossos contatos estarão aqui abaixo na descrição do vídeo. Você pode me seguir também lá no @simplificainss. Tem alguma dúvida, alguma pergunta rápida, pode perguntar lá. Ultimamente eu tenho recebido muitas dúvidas, mas pouco a pouco a gente vai respondendo. Não dá para a gente analisar seu caso por lá, infelizmente. Para fazer uma análise tem que ser através de uma consultoria ou até de uma própria assessoria previdenciária. Mas se for uma dúvidazinha rápida, uma dúvida pequena, dá sim para a gente responder. Desejo boa sorte no seu pedido de aposentadoria rural. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.